Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste terceiro e último bloco da Parola 62, nós vamos falar sobre para quem orar. Falamos sobre por quê, como e agora para quem orar. Tá curioso? Vem com a gente, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. É isso aí, pessoal. Estamos aqui de volta na terceira e última parte desta Parola 62 sobre oração. Se você não assistiu ainda o primeiro e o segundo bloco, corre lá, tá no YouTube, tá no Facebook, tá no Instagram, acompanha, curte, compartilha, nos ajude a fazer esse conteúdo chegar no maior número de pessoas possível. Meninos, para a gente encerrar essa roda de parola aqui, que tá muito bacana, nem parece que é de introdução, né? Mas eu quero. O Wilson falou para a gente uma frase de Wesley, toda vez que a gente fala de Wesley, para a gente faz chega a dar um arrepio assim, né? O coração bate, né? O coração fica levemente aquecido. Mas o Wilson, ele citou uma frase de Wesley em off enquanto a gente conversava. E aí a gente quer direcionar a conversa nesse terceiro bloco no sentido da oração como uma liberação de poder a partir do homem. Né? Para eu não confundir, para não estragar tudo isso aqui, eu vou passar a palavra direto para o Wilson, porque aí em cima do que ele falar a gente vai completando depois. Will, fala para a gente aquela frase de Wesley de novo. Na verdade, eu não sei falar a frase corretamente. Talvez o Paulinho vá saber, porque ele é o metodista raiz aqui, né? Mas Wesley disse assim, que Deus não pode fazer nada nessa terra sem que o homem assim o permita. Num primeiro momento, a gente ouvindo isso, pode soar herético, pode soar arrogante, pode soar prepotente e ainda afrontar a soberania de Deus. Mas, a bem da verdade, nós precisamos entender um princípio que está lá em Salmo 115, verso 16. Os céus são do Senhor, mas a terra deu-a a ele, aos seus filhos, homem. Isso daí nos faz entender a respeito de algo que aconteceu lá no Gênesis. Veja, nós estamos indo e voltando hoje falando de Gênesis. Porque Deus, ele criou o homem e ele estabeleceu o homem nessa terra com um princípio de autoridade. Isso faz com que o homem exercesse aqui, Salmos 8 vai dizer que Deus ele constituiu o homem sobre essa terra num princípio de autoridade. Quando o homem peca, ele perde essa autoridade. Jesus vem e restaura essa autoridade, reintegra o homem no Éden, olha o que eu estou falando, né? Reintegra o homem no Éden numa posição de justiça de Deus. Aí, nós falamos no outro bloco que nós não vemos os discípulos dizendo, me ensina a pregar, me ensina a ensinar, me ensina a curar. Você não vê ele falando isso. Aliás, depois nós vamos ver os discípulos curando, e você não vê Jesus sentando e falando, bom, então, Tiago, senta aqui do meu lado, eu vou te ensinar. Você vai curar dessa forma. Joãozinho, vem cá. Não é porque Joãozinho, porque era aquele que deitava o peito, a cabeça no coração de Jesus, né? Também. Exatamente. Ele não fala isso, mas ele fala assim, ó, mas vem cá que eu vou te ensinar a orar. E na oração que todos nós conhecemos, a famosa oração do Pai Nosso, que inclusive David Pong-Yu-Shu, ele tem um livro chamado, que é esse livro aqui, ó, Orando com Jesus, ele vai explicar exatamente a oração do Pai Nosso. E uma das coisas que ele fala é que seja feita a sua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Então, significa dizer que, num princípio de legalidade, o homem é quem abre a autoridade para que os efeitos celestiais se manifestem na terra. E aí, eu volto naquilo que eu li agora há pouco, onde o próprio inimigo, o diabo, ele impede que as pessoas orem.
Por quê? Vou ler de novo. A única preocupação do diabo é impedir os cristãos de orar. Porque quando eu oro, eu atraio a glória de Deus. Quando eu oro, eu atraio o poder de Deus. Quando eu oro, eu atraio a unção de Deus. E aí, nós vamos entender algumas coisas que são princípios elementares. Lá em Tiago, capítulo 5, vai dizer o seguinte: está alguém enfermo? Chame os presbíteros da igreja e com óleo. E aí as pessoas muitas vezes acham que é o óleo que faz o pirlim-pim-pim lá. Mas a palavra está dizendo assim: e a oração da fé salvará. A palavra salvar aqui é sozo. A palavra aqui vai curar. Então, ou seja, o que vai fazer a manifestação do poder de Deus curar? É o pirlim-pim-pim? É o óleo? Não, o óleo ali é um símbolo para agregar fé na pessoa. Porque aquela pessoa, muitas vezes, ela está tão despida de fé que ela precisa ter um contato com alguma coisa para que a fé seja ativada. Agora, é a oração da fé que vai salvar. A oração da fé que vai curar. É a oração da fé que vai libertar. Opa! Como assim? E aí a gente tem que romper algo aqui que muitas vezes nós entendemos de forma equivocada, que é a teologia do determinismo. Eu determino que isso aconteça. Ei, na verdade, quando você fala isso, Deus fala assim, Deus começa a dar risada. Porque ele vai falar assim, meu amigo, você não vai determinar nada. Por quê? Eu já determinei. Você não determina, eu já determinei, e eu determinei naquela cruz. Quando o meu filho disse, está consumado. E vou te falar mais, não foi só ali. Porque ali a ressurreição veio, o Espírito da ressurreição veio, e o mesmo Espírito de ressurreição que habita em você é o que ressuscitou Jesus Cristo, e o mesmo poder que habitou em Jesus habita em você, e nós todos aqui estamos interagindo junto, porque quando você fala, seja feito na terra o que é feito no céu, ei, você está conectando a terra no céu. E não é à toa que Jesus disse para Pedro, Pedrinho, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Ei, e as portas do inferno não prevalecerão. Ei, e aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Ei, aquilo que você desligar na terra vai ser desligado nos céus. Ei, como que o homem vai ligar e desligar as coisas? Será que John Wesley estava errado? Pergunto ao Paulo agora. Ó, a frase do John Wesley, ipsis literis, quase que você acertou. Mas a frase é a seguinte: Deus não faz nada senão em resposta à oração dos homens. Essa é a frase de John Wesley. E, ó, vou comentar um negócio aqui, Will e Arthur, e todo mundo que ouve e assiste a gente. Essa frase me incomodou muito já. Ela já me incomodou muito. Porque eu falei assim, olha, nessa aqui o John Wesley não acertou, não. Nessa daqui ele conferiu ao homem uma autoridade maior do que o homem tem. E confesso que por bastante tempo eu não gostei desse pensamento. Eu não gostei desse pensamento. No entanto, aprofundando no entendimento do que seja a oração, e do que de como a oração funciona como uma chave, para diversas coisas na vida do discípulo, na vida da discípula, eu fui entendendo de que maneira o Espírito moveu Wesley para poder falar isso. Que Deus não faz nada senão em resposta à oração dos homens. É porque a gente acostumou a chamar de oração qualquer discurso. Que comece com entro em tua presença e que termine com em nome de Jesus, amém. A gente acostumou a chamar qualquer coisa que se pareça com isso de oração. E aí, se é desse tipo de oração que a gente está falando, definitivamente John Wesley errou. Mas se é de oração de verdade que a gente está falando, então não tem como não entender que John Wesley acertou na mosca quando ele diz que o homem provoca e Deus se move. Isso porque o homem que provoca, o ser humano que provoca,
ele só provoca movido pelo Senhor. Aquilo que o Wilson falou, a gente não determina nada porque tudo já está determinado. A gente só proclama aquilo que já é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E já que eu caí aqui em Romanos 12:2, né? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu penso que a oração, ela nada mais é do que uma proclamação, uma declaração daquilo que uma mente transformada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, tem como objeto que a inunda. Ou seja, a minha mente, o meu coração são inundados pela vontade do Senhor. Sendo o meu coração inundado pela vontade do Senhor, a minha oração ela só tem uma direção. Porque a minha boca só vai fluir daquilo que o meu coração está inundado, daquilo que ele está cheio. Então, se a minha mente, o meu coração, a minha alma estão inundadas do conhecimento de Deus e transformadas por este conhecimento, o que eu vou fluir quando eu abrir a minha boca? Eu vou fluir a vontade dele. Eu vou fluir o que já está determinado. A cura que já está determinada. A autoridade sobre espíritos malignos que já está determinada. O poder de executar milagres que já está determinado. O poder de provocar avivamento que já está determinado. Então eu só vou fluir daquilo que já está determinado. E fluindo daquilo que está determinado, eu estou fluindo aquela que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque esse lugar, o lugar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, já me é um lugar comum. Eu caio numa fala do Manga, há 2 parolas atrás, 3 parolas atrás, quando o Manga falava acerca de adoração e de condução de adoração, liderança de louvor, ele dizia assim, eu só posso levar pessoas por onde eu já passei, aonde eu já conheço o caminho, né? A oração, ela tem o mesmo, aplica-se a mesma regra à oração, né? Eu só posso viver e fluir aquilo para o qual eu já estou autorizado. Então, se eu já conheço a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como a palavra pressupõe em Romanos 12:2, que é resultado de uma mente transformada, leia-se de um coração, de uma alma transformada, não tem outro caminho. É isso que eu vou fluir. E aí, então, de fato, Deus vai se mover sobre a terra a partir do momento que homens e mulheres levantam mãos santas e dizem assim, Senhor, sobre essa circunstância, eu já sei qual é a tua ideia. Eu já sei qual é a tua vontade. E como eu já sei, eu só vou proclamar aquilo que o Senhor já estabeleceu. É orar a palavra, é isso mesmo. Eu vou só estabelecer aquilo que o Senhor já... eu só vou manifestar aquilo que o Senhor já estabeleceu. Né? Porque Deus manifesta no céu e a noiva, Deus estabelece no céu e a noiva manifesta na terra. Esse é o propósito. Assim na terra, como é no céu. É o que Jesus ensinou. E é interessante você estar falando, né? Porque lá em 1 João, capítulo 5, verso 14 e 15, vai fazer exatamente um link com essa história da vontade. Porque como que é uma oração que prevalece? Uma oração que prevalece é quando a gente ora a vontade dele. E o que é a vontade dele, senão a palavra? Então, quando que uma oração ela não funciona, quando ela não prevalece? Quando eu não faço uma oração alinhada com a palavra. E aí, só para não ficar só no diz que me disse aqui, a palavra diz assim, e esta é a confiança, essa é a fé, confiança, essa é a fé que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ou seja, de acordo, alinhado, estruturado com a sua palavra,
ele nos ouve. Então é possível eu fazer uma oração e não me ouvir. Por quê? Eu estou fazendo uma oração que não está alinhado com a sua palavra, né? E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, ou seja, se eu quero ter uma oração eficaz, uma oração que prevalece, uma oração que se mantém, eu tenho que conhecer a palavra. E aí eu me lembro de um determinado momento, quando eu vi uma pessoa ministrando, ele falava assim, Deus, essa pessoa não pôde dar o dízimo, não pôde dar a oferta nesse dia, e a pessoa não era dizimista, não era fiel. E aí a oração era, Deus, abençoe-a para que ele possa, da próxima vez. Naquele momento, meu coração fez assim. Aí eu falei assim, se o cara não é fiel, essa oração Deus está ouvindo? Porque a palavra fala que para trazer à casa do tesouro os dízimos e fazer prova de mim. Ele não está falando assim, faz a prova e depois você traz o dízimo. Então a gente inverte. Quando, para ter uma oração que prevalece e ela é eficaz, eu tenho que orar de acordo com ela, com a vontade de Deus, que é a sua palavra. Viu, Will? Até para dar mais uma citação bíblica aqui, né? A gente sempre gosta de fazer isso. Ao encontro dessa sua fala, a palavra cita que existem orações que são interrompidas e orações que são abomináveis. Né? Provérbios 28, versículo 9, vai dizer assim, aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até mesmo a sua oração será abominável. Esse texto que você leu, ele está falando o seguinte, se eu rejeito a palavra, a minha oração não é ouvida. Exato. Agora, quem é a palavra? É Jesus. Se eu rejeito Jesus, a minha oração não é ouvida. Não, e outra, a palavra manifesta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu rejeito a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como eu vou declarar ela? Se eu deixo ela de lado, como eu vou declarar ela? A partir de que fonte eu estou fluindo? Se não da palavra? Estou fluindo de mim. Estou fluindo de qualquer outra coisa. Estou discursando um besterol e terminando com em nome de Jesus, amém. Ele não vai me ouvir. Ele não vai me ouvir. Como uma fórmula mágica, né? Exato. Então essa questão da oração, ela é abominável para quem se desvia da palavra. Então, até citando a outra passagem, que está lá em 1 Pedro 3, 7, né, assim, aquele que não trata a esposa como parte mais frágil, as suas orações são interrompidas. Então, traduzindo aqui para o nosso moderninho, migão, você não tratou bem da esposa, a senha do Wi-Fi corta. Você perde conexão, não sai do teto. Né? Então, a princípio, assim, de cabeça, são as duas citações que me vêm a respeito de orações que acabam não funcionando ou não fluindo. Né? E não flui por quê? Porque esse princípio está estabelecido no perdão. Porque se você continuar lendo a oração do Pai Nosso, você vai falar, perdoai as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado, né? Então, ou seja, se eu tenho uma ruptura no meu relacionamento com a minha esposa, se aqui não está fluindo, aqui também não. Então, ou seja, eu tenho que ter uma vida sã com a minha esposa para que eu tenha um relacionamento são com o próprio Deus. E tudo isso pisa na própria palavra. Tudo isso precisa andar, caminhar e firmar-se sobre a própria palavra. Finalzinho de Tiago 5,16, a palavra fala, né? Muito pode a oração do justo por sua eficiência. Quem é o justo? Aliás, qual é o objeto de justificação do justo? É a palavra. Né? Então, a oração que é eficiente é a oração do justo. Quem é o justo? É aquele que foi alinhado no prumo estabelecido pela palavra. Né? Então, é essa oração, a oração de quem está alinhado com a palavra, que é a oração eficiente. Eu acho assim, não existe uma oração que não seja uma palavra que já não tenha sido dita. Não há uma oração de verdade, tá? Não há uma oração de verdade que não seja
uma palavra que já tenha sido dita. Porque para eu orar de verdade, eu simplesmente repito aquilo que o Pai já determinou e falo mais uma vez, na terra, como é no céu. Lindo demais. Gente, com isso a gente vai chegar ao final da nossa Parola 62, a primeira sobre o tema oração. Passou muito rápido isso aqui, hein, gente? Puxa vida, a gente se programou, mas, cara, o tempo passa muito rápido, eu queria falar tanto mais coisa. Mas vamos fazer o seguinte, vamos segurar para a próxima Parola, então, porque semana que vem nós vamos ter convidado especial aqui também. Vamos falar um pouquinho sobre vida de oração, resposta de oração. Nós vamos contar causo aqui. Vai ser a parola dos causos. Pode ser? Vai mesmo. E essa pessoa que virá é um cara que ora, hein? É verdade. Verdade. É verdade. Até que enfim vai aparecer alguém que ora aqui nos paroleiros. Alguém que é crente de verdade, né? Até que enfim. Vai... Meu Deus. Bom, pessoal, deixa aqui o seu like nesse vídeo, compartilha, siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e também lá no Spotify, para você que gosta em formato de podcast. Esperamos você na próxima semana, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, tchau.